por que os barcos não afundam? A nossa experiência de hoje vai ajudar a responder essa pergunta. Vamos lá? Para essa experiência, você vai precisar de 2 pedaços de papel alumínio com o mesmo tamanho, um recipiente com água e um alicate. Densidade é a relação entre massa e volume de uma substância. Quando comparamos massas iguais para 2 objetos ou 2 substâncias diferentes, aquele que possuir a maior densidade vai possuir o menor volume, ou seja, densidade e volume são inversamente proporcionais. Quando comparamos volumes iguais de substâncias ou materiais diferentes, aquele que apresenta a maior densidade também apresenta a maior massa, ou seja, densidade e massa são diretamente proporcionais. Vamos ver agora como isso aqui se aplica à nossa experiência com o papel alumínio e a água. Com um dos pedaços do papel alumínio, eu fiz um barquinho de papel. E com o outro, uma bolinha bem pequena, utilizando para isso um alicate para compactar bem o papel e garantir que não fique dentro nenhuma bolha de ar. Vou colocar os 2 aqui no meu recipiente com água e vamos observar o que acontece. Ao colocar o barquinho de alumínio sobre a água, ele flutua. Isso ocorre porque a massa está distribuída em um volume grande. Com isso, a densidade dele acaba sendo menor do que a da água. Porém, quando amassamos o mesmo tamanho de papel em forma de uma bolinha, a mesma afunda. Isso porque ela ocupa um volume menor, porém mantém a mesma massa do papel que fizemos o barquinho. Dessa forma, tendo em vista que a sua massa está distribuída em um pequeno volume, a bolinha se torna mais densa do que a água. Podemos concluir então que, quanto menor for a distribuição da massa em um determinado volume, mais denso será o material. Ou seja, para uma mesma massa, quanto menor for o volume, maior será a densidade do material. E aí, será que você já consegue me responder por que os barcos não afundam? Para ajudar a elaborar essa resposta, nós vamos assistir agora um vídeo sobre Arquimedes e o empuxo. Em nossa aula, quero saber a resposta para essa pergunta. Até logo! Certo dia, há mais de 2.200 anos atrás, um rei chamado Hierão II pediu a um ferreiro que lhe confeccionasse uma coroa e para isso lhe forneceu uma barra de ouro. Quando a coroa ficou pronta, ainda que ela tivesse o mesmo peso da barra de ouro fornecida, o rei desconfiou, achando que talvez o ferreiro pudesse ter misturado ao ouro um pouco de prata, roubando parte do ouro para si. Para ter certeza, então, o rei chamou um dos homens mais inteligentes de seu reino, o físico, matemático, filósofo, engenheiro, astrônomo e inventor Arquimedes. Ele nasceu por volta do ano de 287 a.C., em Siracusa, uma cidade da Sicília, parte atual da Itália, mas que na época pertencia à Magna Grécia. Para solucionar o problema, Arquimedes não poderia danificar a coroa e, portanto, pediu ao rei tempo para pensar. Diz a lenda que foi durante um banho de banheira que lhe veio a grande ideia. Eureka! Teria gritado Arquimedes, que em grego quer dizer descobri, e saiu correndo pelado de tanta empolgação. Ele notou que o nível da água na banheira subia enquanto ele entrava e concluiu que se o ferreiro de fato tivesse usado somente o ouro para fazer a coroa do rei, então, independentemente de sua forma, quando imersa em uma bacia, ela deveria deslocar a mesma quantidade de água que uma barra de ouro. Foi assim que Arquimedes descobriu o que ficou conhecido como o princípio de Arquimedes, que diz que todo corpo mergulhado em um líquido sofre a ação de uma força para cima igual ao peso do líquido que desloca. É por isso que quando entramos numa piscina, por exemplo, nos sentimos mais leves do que quando estamos fora dela. Há uma força nos empurrando para cima.
Arquimedes mergulhou a coroa e a barra de ouro em uma bacia presos a um fio, e a barra de ouro afundou mais do que a coroa. O mistério, para a infelicidade do ferreiro, havia sido desvendado. Como a coroa tinha prata misturada, seu volume aumentou, ficando mais leve dentro da água, pois quanto maior o volume, maior a quantidade de líquido deslocado.